E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Imagino que estejam muito bem. Eu também tô muito bem. E eu vim aqui de novo, gente, olha só, eu tô aqui no canal, não é mesmo? Eu falei pra vocês ano passado que eu não sabia se eu ia continuar fazendo vídeos, e eu ainda não sei se eu vou continuar fazendo vídeos, mas estou aqui hoje fazendo um vídeo porque deu muita vontade, deu muita saudade de toda a troca que a gente tinha quando eu tinha o canal aqui, e assim, eu tava ativa toda semana e tudo mais. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o Borboletando, sobre o que é, sobre quem sou eu, o que é o Asas. E se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Gabriela Tio César Pestana, tá? Há alguns anos atrás eu usei muito Pestana porque é o meu último nome, é o sobrenome mais comum, mais importante, é da família do meu pai, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a usar o nome Gabriela, Gabi Tio, que é o nome da família da minha mãe, que é origem indonésia, e que também tem uma pegada mais artística, porque aí você coloca Gabriela Pestana no YouTube, às vezes acha vídeos meus, mas também às vezes acha como fazer pestana no seu violão, como aprender a fazer a pestana. Tem muitas outras coisas que tem a ver com essa palavrinha. Então o tio realmente não tem lugar nenhum, não significa alguma outra coisa em algum outro idioma, e aí eu comecei a usar mais o tio. E aí, ano passado, porque aí eu vim para São Paulo, eu vim morar e investir mais na minha carreira como artista, eu decidi usar a palavra asas, que significa fortalecer-se ou fortificar-se em hebraico, né? Alguns de vocês sabem, meu pai sabe hebraico, né? Ele fez vários estudos nessa área, inclusive mestrado, tem feito doutorado. Então, assim, eu tenho um pouco dessa referência tanto da Indonésia, quanto da brasilidade, quanto de estudos de línguas antigas, né? Então, a minha vontade foi buscar uma palavra que pudesse sintetizar esse momento da minha vida, de me fortalecer artisticamente e poder também trazer força, trazer toda essa vontade de viver a arte para outras pessoas que talvez possam se identificar com a minha jornada. Então, por isso, asas, sempre me motivando, me fortalecendo e também fortificando outras pessoas. E por que esse negócio do borboletando? Bem, borboletando surgiu a partir de uma época em que eu estava muito ruim, eu estava muito triste, e aí eu comecei a repensar a questão da borboleta, né? Minha mãe estava passando por alguns estudos, né, onde falava sobre transformação, e aí eu comecei a relembrar isso, que era uma coisa que eu gostava muito quando criança. Eu gostava muito de livros, a gente ia muito em livraria, a família, o rolê da família era esse, era ir num shopping pra entrar na livraria, pra ler os livros que a gente não ia levar pra casa. E aí eu gostava muito de livros de ciências, de livros de biologia, de livros que realmente mostrassem a vida natural como ela é. E aí eu gostava muito de um filme, inclusive, de um livro, que era A Vida Selvagem nos Campos e Pradarias. Olha, lembra até o nome até hoje. E aí eu lembro que nesse livro eu tinha encontrado exatamente as imagens do ciclo da borboleta, né? Hoje em dia é muito mais fácil, com a internet você digita lá ciclo da borboleta, você vai ter milhares de coisas em aquarela, em giz, pintada no muro, em grafite, o que for. Mas naquela época não tinha, né, gente? Naquela época era livro mesmo, era Larousse Cultural, era Barça, enfim. E aí a minha pesquisa era muito nisso. Então, quando eu era criança, eu gostava da ideia da borboleta, eu gostava da ideia da cigarra, que se transformavam em outras coisas. E eu falava, gente, como é que consegue, né, se transformar? E aí, quando eu estava numa época muito ruim da minha vida, que foi final ali de 2015, a minha mãe me deu uma pulseirinha de borboleta. E aí eu voltei a pensar nisso, né? Minha mãe também estava estudando e tudo mais, sempre estudando, sempre fazendo pós-graduação, meus pais são bem estudiosos. E aí eu peguei e falei, caraca, borboleta, né? Tipo, eu sou uma borboleta, que legal. Só que eu tava numa época muito ruim. Então, ao mesmo tempo que eu achei bonito aquilo, eu fiquei pensando, poxa, mas será? E aí eu coloquei esse lema na minha vida como borboletando. Então, desde final de 2015, que eu ganhei essa
pulseirinha que eu tenho até hoje, inclusive. Vocês veem que não é nada organizado isso aqui, porque senão eu teria, né, mostraria pra vocês. Mas enfim, outras vezes vocês vão vendo, sei lá, no meu Instagram, vocês vão vendo por aqui essas coisas. E aí, no final de 2015, eu estava muito ruim, estava muito triste, estava não comendo direito, estava não saindo da cama direito, estava num momento muito ruim da minha vida. E aí, o que eu fiz? Eu fui ao médico, porque eu tava com medo de entrar em depressão. E aí ele falou, não, você já está em depressão. Então você vai ter que tomar um remédio pra aliviar esses sintomas. Aí eu falei, caramba, mas eu não quero tomar remédio, eu sou veterinária, eu quero tratar a causa. Aí ele falou, então, mas a causa é esse relacionamento aí escroto que você tem com essa pessoa aí, né? Então, como você não vai resolver isso da noite pro dia, você tem que tomar um remédio pra melhorar. E aí eu fiquei maluca. E aí a questão é que eu comecei a fazer todos os tratamentos que realmente curassem a minha causa da depressão, a minha causa daquele momento. E aí foi muito impressionante o quanto que melhorou, né? Então eu não fiz uso de remédio na época, entrei em terapia, comecei a fazer atividade física, comecei a melhorar um pouquinho a alimentação, comecei a mudar meu estilo de vida, melhorar minhas companhias, começar a ser mais verdadeira, né? Mesmo que isso me custasse certas perdas de amizade ou perdas de relacionamentos e tal, eu comecei a ser mais verdadeira com aquilo que eu sentia. E isso fez um baita de uma melhora, assim, absurda na minha depressão. Principalmente, né, resolveram terminar comigo, obviamente, né, porque era um relacionamento totalmente abusivo, totalmente violento, e uma pessoa que tá começando a ter voz, a se colocar, a perceber que aquilo não é um relacionamento saudável, então como é que a gente pode melhorar? A outra pessoa não quis saber dessa pessoa, né, que era eu no caso. Então, a outra pessoa terminou o relacionamento comigo, e assim, isso que era pra me colocar em depressão, deu, nossa, um baita de um ganho pra mim, vocês não têm noção. Eu não tive mais depressão nessa época. Isso foi lá pra 2016, né, em abril. E aí, em 2016, eu coloco na minha cabeça que foi o meu casulo. Eu tinha falado que eu tava borboletando e tal, mas era uma tentativa de eu me identificar e acolher tudo aquilo que eu tava sentindo naquela época, mas eu não tava bem. Eu realmente, hoje em dia, ou naquela época, quando eu comecei a entrar no casulo, eu percebi o quanto que eu tava lagarto, o quanto que eu tava me arrastando, o quanto que eu tava mal. Enfim. E aí no casulo, eu me fechei em mim mesma, né? Então eu comecei a me perguntar, caramba, tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça foi por água abaixo, né? Meu relacionamento, as minhas amizades, a minha opinião própria, tudo aquilo que parecia que estava certo, estava tudo errado. E aí quando eu percebi que estava tudo errado e eu fui tentar consertar, aí que desmoronou. Então se desmoronou era porque não era bom. E se não era bom, o que que agora é bom? O que que agora eu quero? E aí eu fui para essa fase de casulo, de realmente entender que tipo de música que eu gostava, como que eu gostava de me vestir, que tipo de cabelo eu gostava. E aí eu cortei o cabelo curtinho aqui, eu tinha o cabelão comprido, que era por causa do que as pessoas vão gostar. E aí eu comecei a usar o cabelo curto, que era o que eu gostava, que era o que eu sempre tive vontade de fazer. E agora o vento vai ficar balançando meu cabelo e vai parecer que eu fiz um efeito que eu não fiz. E aí eu passei por essa fase. Então eu fiquei na minha casa, eu continuei no meu trabalho, eu continuei focando nas coisas que realmente importavam. E cada dia era uma descoberta, cada dia eu descobri o que realmente estava no meu casulo e o que estava fora de mim, o que realmente fazia parte de mim e o que não fazia parte de mim de jeito nenhum, que nunca fez, mas que eu fui aceitando por pressões externas, por sociedade, por o que é que fosse. E aí eu passei esses tantos meses, em 2016, me empoderando, me entendendo, né? E foi muito, muito importante. E também passei a pensar na questão de o que eu quero pra mim, que tipo de relacionamento eu quero pra mim. Era o meu primeiro relacionamento, é normal dar errado mesmo, ser abusivo, violento, machista, né?
É muito comum esse tipo de pessoas no mundo. Tipo, não é normal o primeiro relacionamento ser uma porcaria, não tô falando isso. Mas é normal o primeiro relacionamento ser com pessoas muito imaturas. Então ali, no meu auge, né, dos 25 anos, eu pensei, poxa, o que eu quero agora? Eu não sou tão imatura, as pessoas com quem eu vou me relacionar provavelmente não vão ser tão imaturas assim. Então, o que eu realmente quero? O que eu realmente preciso? Que tipo de relação que vai me impulsionar para eu começar a sair desse casulo, para eu realmente melhorar, né? E não piorar e voltar a ser lagarta de novo e voltar a me arrastar pelos cantos, porque eu não sou mais isso, né? Já percebi várias coisas que eu não sou. E aí conheci uma pessoa muito bacana, que assim foi um amor, foi um amigo, foi um apoiador, foi incrível, uma pessoa que eu tenho muita gratidão até hoje e muito amor também, né? Ele sabe disso. E aí essa pessoa me ajudou muito. E eu ajudei ela um pouco também, mas eu acho que ele me ajudou muito mais do que eu podia ajudar. Até porque eu tava precisando mais, eu tava... Enfim, essa é a minha versão, né? Eu acho que eu recebi mais do que eu dei. E aí essa pessoa foi incrível. O relacionamento, ele durou por bastante tempo. Pelo menos, assim, né? Por um tempo bom, muito bom. E aí terminamos, não deu certo e tudo mais. E aí eu entrei numa fase muito triste de novo, em que eu tinha que voltar mais pra mim mesma, mais dentro de mim, aquela coisa e aquela dor e do término, e porque era uma pessoa boa, não era uma pessoa ruim. Porque quando a pessoa ruim vai embora, a gente dá graças a Deus e continua a vida. Quando é uma pessoa boa que você não pode mais ficar com ela, que ela vai embora da sua vida, você vai embora da vida dela, é muito doloroso, né? É muito doloroso você terminar um relacionamento amando a pessoa, né? E isso eu passei nesse relacionamento. E aí foi muito doído. E aí eu entrei noutra fase de tentar entender a mim mesma, de tentar olhar pra mim mesma, de tentar entender, poxa, por que não deu certo? Então vamos lá, então vamos buscar dar certo com outras formas de viver, com outra rotina, com outra profissão, com outras coisas, né? E aí eu comecei a pintar meu cabelo de colorido. Porque, né, eu queria entender tudo isso, todas essas vontades, todas essas coisas que eu teria dentro de mim e que talvez não estavam saindo por N motivos. E aí foi essa fase de 2018 que no finalzinho dessa fase eu comecei a fazer vídeos aqui pra vocês, que é a época em que eu tô de cabelo colorido, né? Então realmente eu comecei a experimentar, né, a descobrir o que eu queria mesmo, né, porque eu já tinha encontrado algo muito bom, muito bacana, em relacionamento, em trabalho, em carreira, em cidade, em amizades, mas não era na trave, era assim, tipo, quase, tá, então o que eu quero realmente? E aí eu comecei a buscar mais ainda, e comecei a pintar o cabelo, e comecei a dar aulas de artes, e aí dava aula de artes para segundo aninho, e aí dava aula de arte para EJA, e aí dava aula de arte para ensino médio à noite, e era um pessoal muito louco, e aí era um pessoal que era tipo... muita coisa acontecendo. Eu era professora de artes, eu trabalhei tipo 45, 50 horas semanais, assim, dentro de escola, mas fora da escola eu também trabalhava muito. Comecei a trabalhar como cantora, cantar, já estava cantando, mas intensifiquei mais ainda nessa época. Eu me joguei, eu me aprofundei, me mergulhei totalmente em mim mesma. Mas foi muito doído, porque eu tinha que fazer isso muito sozinha. E aí eu conhecia uma pessoa aqui ou outra que me chamava atenção, mas não tinha nada a ver com o que eu realmente queria pra minha vida, sabe? Se aquele amor, se aquele amigo, ele tinha batido na trave, as outras pessoas, tipo, passavam muito longe. Era escanteio, assim, tipo, do outro lado do campo. E aí foi muito triste, né? Assim, claro, teve momentos bons,
teve momentos felizes. Graças a Deus eu não passei por nenhum relacionamento violento ou abusivo ou machista depois daquele meu primeiro relacionamento, né? Não passei por pessoas assim. Quando, sei lá, eu conheci alguém que a pessoa falava alguma coisinha machistinha, assim, tipo, sei lá, e aí eu falava, então, que legal, obrigada, tchau. E aí nem carona eu pegava, nem nada. E aí, enfim, eu passei por essa época de tentar encontrar alguém que desse certo comigo, tentar encontrar uma forma de vida que desse certo comigo, tentar encontrar um posicionamento de carreira que desse certo comigo. E aí eu fui percebendo que tudo aquilo que eu estava buscando, na verdade eu não ia encontrar naquela cidade que eu estava. Que desde o início eu precisava realmente voar, eu precisava realmente sair, eu precisava realmente sair do casulo. E aí eu percebi que, tipo, todo aquele processo de 2016, 2017, 2018, na verdade, ainda era um casulo pra mim, né? Então, isso foi muito engraçado, porque hoje em dia a gente olha e fala, nossa, você tá muito solta em São Paulo, você tá muito feliz, eu percebo isso, como é que você não percebeu? Pois é, quando a gente tá no momento, a gente não percebe. Depois que passa um tempão, a gente olha pra trás e fala, entendi agora, aprendi. Né? É que nem relacionamento abusivo. Quando você tá no relacionamento abusivo, você não percebe. Aí, chega lá no fim, quando acabou, quando você já tá bem, quando você já tá com outra pessoa, quando tá lá na frente, depois de 3 anos, aí você fala, eita, era por isso, né, que não dava certo. Olha só, pessoa malvada, né, desde o início era malvada, desde o primeiro ano de namoro, ficou cortando minhas amizades. Não vi, que droga, né? Tá bom, já passou. Já passou. Enfim, gente, e aí o que aconteceu? Eu decidi, depois desse tempo todo, que eu ia vir pra São Paulo, né? Claro, aconteceu algumas outras coisas também de família, né? E aí eu decidi vir pra São Paulo de vez, certeza absoluta, que era isso, né? Era sair mesmo, oficialmente, inclusive da cidade. E aí eu tô contando toda essa história pra vocês, porque eu tô pensando em tirar os outros vídeos, deixar só esse aqui que eu tô explicando, que eu tô contando, porque a minha ideia não é expor exatamente as pessoas, não é expor exatamente o que eu senti, não é expor as minhas músicas de forma assim, diário, né? Eu queria contar tudo isso pra vocês em alto e bom som, agora que tudo passou. E eu consigo ver esse panorama do borboletando e falar, caramba, olha que da hora, tô voando. E aí eu não contei pra vocês de 2019, que foi um ano bem maluquete, assim, que eu vim morar em São Paulo. E hoje, exatamente hoje, faz um ano que eu me mudei pra São Paulo, para o estado de São Paulo. Passei um tempo numa cidade, depois mudei pra capital mesmo. Hoje, exatamente hoje, nesse horário, eu tava chegando na Barra Funda, tava pegando o ônibus, indo pra Jundiaí, que era onde eu ia morar, chegando lá perto das 7 horas da noite. Então, exatamente hoje, eu tô comemorando um ano que eu tô em São Paulo e que eu finalmente saí do meu casulo, que era toda aquela vida que eu levava em uma cidade que eu não me sentia bem, que eu não me sentia acolhida, que eu tive sim apoio, que eu tive sim pessoas, que eu tive sim um amor muito bonito, que eu tive sim Deus cuidando de mim, mas ainda faltava alguma coisa. E eu decidi sair. E aí, foi a partir de quando eu saí, gente, que tudo deu certo. Tudo deu certo. E aí eu comecei a voar de um jeito que, assim, eu me sentia livre, que eu me sentia feliz, que eu me sentia exatamente onde eu deveria estar. E eu falei, caramba, como assim em um dia eu tô feliz desse jeito? Como assim em 3 dias eu tô plena? Como em 4 dias eu conheci essa pessoa maravilhosa? E como que eu tenho essa noção de poder cuidar da minha avó, de poder ajudar, de poder conversar com tal pessoa, de poder... Como assim? E aí eu fiquei muito assustada, mas muito feliz com todo esse borboletando que se estendeu por 3 anos praticamente.
antes de me mudar para São Paulo. E que quando eu vim para São Paulo eu falei, caramba, não é mais borboletando, é asas. Sabe, eu já parei de virar borboleta, agora eu já sou, agora eu tenho que voar, agora eu tenho que ir, eu tenho que ganhar o mundo, sabe? Então foi muito gostoso esse processo todo. Quer dizer, gostoso é a gente falar, né? Gostoso é agora, 1 ano se passando e vendo as coisas dando certo. E agora, 1 ano depois das coisas começarem a dar certo, perceber que foi muito bom tudo que eu decidi até aqui. Tem várias pessoas da minha história que me ajudaram muito em certas épocas que não fazem parte mais da minha vida hoje. Tem várias pessoas que me fizeram muito mal e que também não fazem parte da minha vida hoje. Eu tenho uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Eu deixei muita coisa pra trás, sim. Em Campo Grande foi uma mudança muito difícil de fazer, porque foi uma mudança sozinha de ônibus, levando muitas coisas e deixando meus cachorros. Foram muitas coisas tumultuadas nesse lagarta, nesse casulo, mas eu percebo o quanto que, sabe, tudo isso, todo esse processo de tristeza, todo esse processo de depressão, todo o processo de sofrimento que eu passei a minha vida toda até aqui, esse período, né? Valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Claro, se eu voltasse hoje com a cabeça que eu tenho agora, aos 18 anos, com certeza eu não namorava aquele ser, né? Com certeza não. Mas, graças a Deus, eu não consigo voltar no tempo e eu não consigo alterar o meu hoje. E o meu hoje é muito bom. O meu hoje é realmente libertador. Eu tô entrando dia 31 de janeiro, com 29 anos, comemorando 1 ano de estar mudando para São Paulo, deixando muita coisa para trás. E muito feliz mesmo. A depressão passa longe de mim, certas pessoas passam longe de mim, certas situações horríveis, longe de mim. E eu tô sendo muito feliz. E eu encorajo você que de alguma forma não tá com uma vida feliz. Muda. Vai atrás. Eu sei que é fácil falar agora que eu tô bem. Na minha época não era fácil falarem pra eu mudar. Mas é sério. Você pode mudar a sua vida. Coisa a coisa, ano a ano, mês a mês, década a década. Você pode mudar a sua própria vida. Você pode mudar a sua história, o seu destino. Inclusive você. Você pode passar de lagarta para borboleta em algum tempo, mas você pode. Então é por isso que eu tô aqui com asas, que é fortificar-se, para me fortificar e fortalecer vocês, tá bom? Feliz janeiro, feliz dia 31, feliz aniversário para mim, feliz vida para todos vocês. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que dessa vez, esse ano, eu possa mostrar músicas autorais para vocês e muito mais arte. Me segue lá no Instagram. E também o Garimpo de Contos, que eu vou contar algumas coisas e também vou colocar algumas coisas à venda para me ajudar a me manter aqui em São Paulo, né? Beijo e a gente se vê no próximo vídeo.